Bom, gostaria de estar fazendo uma oração, né, antes da gente começar. Tem gente aí já abrindo a boca, querendo dormir. Está todo mundo cansado. Segunda-feira é difícil, mas glória a Deus que vocês estão aqui enfrentando esse desafio. Senhor querido, eu te louvo, Pai amado, pela vida dos meus queridos, Senhor, irmãos, Senhor amado, aonde eles, Pai, se colocaram à disposição, ó Deus, de vir, Senhor, assistir essa aula. Então, Pai amado, em agradecimento a Ti, ó Deus, pela vida de cada um deles e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, eu peço ao Teu Espírito Santo que venha nos conduzir nesta noite. Pai amado, que façamos uma aula maravilhosa, que nós não venhamos estar cansados e que tudo que for aprendido aqui, Senhor, ensinado, possa ser para a honra e a glória do Teu santo nome, ó Pai. Que tudo, Senhor amado, possa servir de crescimento para o ministério de cada um, a qual eles têm, Senhor, se colocado na brecha. Pai querido, abençoa a vida de cada um, dá entendimento, sabedoria, através da luz do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Fernanda. Glória a Deus. Boa noite, pastora. Bom, está dando um pouquinho de eco, deixa eu abaixar aqui o meu um pouquinho. Bom, eu vou pedir para vocês, sempre que vocês forem falar, levanta a mãozinha, porque aí eu fecho o meu microfone, aí não dá tanta microfonia, tá bom? E assim sucessivamente. Quem for falar, levanta a mãozinha, eu fecho o microfone e vocês falam, aí a gente toca a aula aí, que vai ser bênção, em nome de Jesus. Bom, pessoal, na semana passada a gente falou, né, só dando uma repassada aqui rapidinho para lembrar, a gente falou de várias matérias, né, atributos, personalidade absoluta de Deus, e a gente foi navegando nos atributos de Deus. Depois nós falamos também sobre a doutrina da Trindade Divina, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E enfim, né, a gente foi navegando aí nas aulas passadas. Falamos também sobre a revelação bíblica da Trindade, né, sobre a revelação natural, moral, pelo Filho, pela escrita, e aí a gente deu uma navegada aí nessas aulas, e hoje a gente vai falar sobre a doutrina e os decretos eternos de Deus, tá? Então, para a gente falar um pouquinho sobre a doutrina e os decretos, né, de Deus, a gente não pode deixar de falar sobre o poder ilimitado de Deus. Alguém está querendo participar? Peraí, quem que é? Deixa eu ver. Permitir. Lembrando, pessoal, quando vocês entram Quando eu mando o link para vocês entrarem direto na aula, vocês precisam só clicar no link e aceitar lá. Porque senão depois, na hora que vocês tentam entrar, vocês não conseguem entrar direto. Mas lá no próprio link é só vocês dar um ok lá, que aí vocês conseguem entrar direto, tá bom? Já fica a dica aí para as próximas aulas. Boa noite, Gi, boa noite, Guto. Deus abençoe pela vida de vocês. Então, nós entramos agora na nossa aula, falamos sobre as doutrinas, os decretos eternos de Deus, e a gente não pode deixar de falar que o poder ilimitado e soberano, independente de Deus, é um poder criador, conforme a gente vê aí no material de vocês, e também pelo próprio entendimento que nós temos acerca da nossa aproximação, do nosso contato que nós temos com Deus. Ele tem o poder criador, capaz do quê? Capaz de formar o céu, formar a terra, como nós já até navegamos um pouquinho nas duas últimas aulas passadas, né, que foi dobradinha, e a gente falou sobre isso, que são decisões, né, quando a gente fala sobre os decretos eternos de Deus, a gente está falando sobre decisões sábias. Essas decisões sábias de Deus é tão interessante, gente, que ele estabeleceu tudo antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, segundo o conselho e também a sua própria vontade, como um propósito de governar tudo o que acontece no tempo e também na eternidade. Quando a gente lê lá em Salmos, vamos ver lá, Salmos, se vocês quiserem abrir para acompanhar também, fiquem à vontade. Salmo 115, vou pegar aqui.
Salmo 115, no versículo 3, fala assim, ó, por que dirão as nações, onde está o seu Deus? Então, é um questionamento que muitos fazem, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. O próprio salmista já diz isso. Ele está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Então, se a gente entrar em resumo de tudo isso, o que é? É a vontade de Deus, os atos dele, acerca de tudo que ele faz conforme ele deseja fazer. E foram definidos isso de uma forma eterna, sabe? Antes da criação do mundo. Ele já era Deus, ele é Deus. Nós falamos muito na outra aula sobre alfa e o ômega, né? O princípio e o fim. Então, tem como fim a glória de Deus, bem como o seu, acho que tem mais alguém querendo entrar aqui, o Daniel. O seu decreto, a sua glória, a sua soberania. Então, tem como fim a própria glória de Deus e o bem que ele quer para o seu povo. Porque quando ele criou a humanidade, que ele criou a Terra, o projeto de Deus era algo lindo, né, para a humanidade, algo perfeito para a humanidade. E é até engraçado que ontem na escola bíblica, né, o professor de vocês, que é o professor Rafael, ele trouxe um pouco desse conhecimento, né, na nossa escola bíblica, e ele falou sobre isso, né, sobre o início da criação do mundo, sobre a glória de Deus, sobre ser o eterno, sobre o pecado, né, o primeiro pecado do homem. Então, ele começou a entrar um pouquinho, né, nessa história. Mas a gente vê, dentro dessa doutrina, né, dos decretos de Deus, que como o fim, a glória dele e o bem para o seu povo, porque ele criou o homem, né, para o adorar, e ele criou o homem para viver bem na terra. Só que o homem abriu mão de todo esse privilégio de viver bem na terra. Enfim, né, como nós já conhecemos a história, e houve a tentação, a mulher pensou assim, por que não, né? Nossa, vai me abrir os olhos, vou ter entendimento. E por que não? Comer o fruto, talvez naquele momento, para ela não aconteceu nada. E ela falou assim, levou o fruto para o seu marido e falou, eu comi, não aconteceu nada. Então, acho que não deve ter problema nenhum. Mas a responsabilidade de Adão qual que era? Era de cuidar da sua casa, cuidar do seu lar, era obedecer à voz de Deus. E ele se deixou levar, ele podia ter dito não, mas ele disse sim. E quando ele disse sim, então, até enquanto a mulher comeu o fruto, nada mudou. Mas a partir do momento que Adão, ele comeu o fruto, ele sendo sacerdote do seu lar, né, o primeiro homem ali na terra, onde Deus confiou, né, a toda a terra para ele cuidar das plantações e tudo mais. A partir do momento que ele comeu o fruto, se deixou levar, né, pela fala da mulher, aí abriu-se os olhos, né? Então, infelizmente, aconteceu tudo o que aconteceu pela desobediência e também pela própria curiosidade, né? A Irene quer entrar aqui também, pela curiosidade. Então, quando a gente fala dos decretos de Deus, inclui tudo o que acontece desde a criação, tá? A história, a salvação e o juízo dele também, né? Porque é o que nós esperamos no final, né? Que toda a terra será julgada, todos serão julgados. Fez bem, fez mal, serão julgados. Então, dentro desses decretos, a gente vê ali o poder ilimitado, soberano, independente de Deus, é um poder criador, capaz de formar os céus, a terra e tudo que nele há, sabe? E tudo da forma como se manifesta. Na apostila de vocês, tem uma parte que está escrita que o teólogo Muris Apud Aguiar, ele diz que o universo, conforme nós conhecemos, a suprema evidência da onipotência de Deus, por tê-lo criado, sustentado, orientado, Deus exibe o quê? Uma capacidade de limitar-se ou restringir-se. Ele quis fazê-lo
tal como é. Ou seja, ele planejou criar a terra. E ele fez a terra em 7 dias, tanto que criou a terra e depois ele descansou, né? Ele criou o mundo, se a gente for ler lá em Gênesis 1, está escrito assim, ó. No princípio que criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então ele começou a dar a palavra de ordem. Era tudo vazio. Apenas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E a partir do momento da voz, a palavra criativa de Deus, ele ordenou, deu uma ordem, haja luz, houve luz. E aí ele foi dando os nomes, a luz de dia, a noite, haja expansão no meio das águas. Aí ele foi começando a dividir toda a criação dele, cada coisa no seu devido lugar, cada detalhe, né, da forma como ele planejou. E assim, diz respeito de como que nós pensamos, como que nós criamos algo antes de nós criarmos algo. Será que a gente simplesmente, vou criar alguma coisa e assim do nada? Não, existe um planejamento. E Deus, ele planejou fazer a terra, criar a terra, e a partir do momento que houve o quê? Uma cronologia, houve uma ordem nas coisas, ele foi fazendo cada coisa no seu devido detalhe, com riquezas de detalhe, e no tempo certo, no momento certo, e já foi nomeando a obra da sua criação. E Deus chamou a expansão os céus, e foi tarde amanhã do segundo dia, e aí foi indo, né? Criou os luminares, Deus criou as baleias, os répteis, e assim foi, né? Se você for lá em Gênesis, tem toda a parte criativa de Deus. E a gente percebe que como ele foi cuidadoso nos detalhes dessa criação. Então, nesse livro, esse autor, né, como ele fala, esse teólogo, ele diz que pode ter criado, sustentado, orientado, e Deus exibe o quê? A capacidade tanto de expandir, como também de restringir. Ele pode, porque ele é Deus, ele é o dono de todas as coisas. Então, ele quis criar o homem como um ser livre, assim, deixá-lo ali, para cuidar do quê? Da obra da sua criação, né? Deus criou o homem para o louvor da sua glória. E ali ele deu o quê? O universo, ele criou todas as belezas e confiou na mão desse homem. Falou, olha, a partir de agora, aqui na Terra, tudo que tem aqui, tudo que foi criado aqui, você vai nomear, você vai gerenciar, você vai plantar, você vai cuidar disso daqui, porque eu planejei tudo isso e coloquei agora você como se fosse um gestor ali dessa obra, dessa criação. Então, o universo não exaure Deus de forma alguma, né? Igual nós estudamos na aula passada, nós falamos que algumas pessoas acreditam que Deus, ele é tudo, e ele é tudo, ele pode estar numa folha de uma árvore, numa gota da chuva que cai, ou no sol, na lua, e não é bem assim, tudo isso é criação dele, ele criou tudo isso, então ele não pode ser uma coisa que ele mesmo criou, não, isso é obra da criação dele. Então, o Deus que tudo pode, como o seu poder é ilimitado, significa que não tem fim, um poder que não tem começo e não tem fim, leva a efeito qualquer coisa que queira, ou seja, qualquer coisa que ele queira ali manifestar dentro desse poder, ele pode. Então, nele não há reservas, nele há sabedoria, nele há poder. Então, leva através dos atos soberanos do próprio Deus, né, tendo em vista a salvação de todo aquele que crê no seu Filho em Cristo Jesus. E a gente aprende muito com isso, porque quando fala da grandeza de Deus, é algo realmente assim sobrenatural, sobrenatural. Bom, passando aqui a folhinha. Quando a gente fala das doutrinas, a gente falou aqui já um pouco, né, sobre a providência divina, como está aí no slide de vocês, a resolução prévia tomada. Não estou vendo vocês mais. Apareceu.
a tomada por Deus, visando a consecução dos seus planos e decretos, a preservação do quanto ele criou e a salvação do ser humano. Então, ou seja, a providência divina, ele é o Deus que provê, resolução prévia tomada por Deus, visando a consecução dos seus planos, ou seja, tudo ali estava planejado, tudo ali estava perfeito, né? O seu decreto havia estado perfeito. E quanto à preservação do que ele criou, porque ele criou o quê? Para que o homem vivesse bem. Só que os planos acabaram mudando, né, com o passar do tempo, por conta do que aconteceu ali no Jardim do Éden. E dentro do propósito de Deus, a pré-ordenação divina, abrangente, eterna, imutável, incondicional e eficaz, eventos que ocorrem no mundo visando a redenção do homem. Veja aqui, tudo que ele criou está sempre focado no quê? Na visão da salvação do homem. E é interessante quando a gente fala isso, porque, imagine, ele criou um lugar especial, um lugar único, maravilhoso, para que o homem vivesse bem, para que o homem comesse dos frutos que ali tinham e vivesse bem. Foi até levantada uma questão, né, na nossa escola bíblica, se já existia trabalho. Existia, porque a própria palavra do Senhor fala, né, que Deus colocou o homem ali e falou assim, você pode, para que ele plantasse. Então, ele tinha um trabalho, mas o trabalho dele não era tão árduo quanto passou a ser depois do pecado, né? Mas você vê que Deus, dentro do projeto da criação dele, ele planejou para o homem um lugar bom, um lugar de paz, onde ele pudesse cultivar a terra, onde ele pudesse viver com a sua família tranquilamente, um verdadeiro paraíso. E, infelizmente, por conta do pecado, o homem acabou abrindo mão de tudo isso e sofrendo todas as consequências, e, em contrapartida, os planos de Deus precisou mudar, precisou ser alterado. Então, ou seja, não foi um plano estático, mas foi um plano flexível que necessitou ter mudanças no meio do caminho, tá? Então, quando a gente passa a conhecer os decretos de Deus, a doutrina do decreto, a gente vê aí o propósito divino, que é a pré-ordenação divina abrangente, eterna, imutável, incondicional e eficaz de eventos que ocorrem no mundo, visando a redenção do homem. Ou seja, tudo que acontece no nosso entorno, e o que aconteceu lá, né, há milhares e milhares de anos atrás, no fundo, era o quê? Deus visando o bem-estar do homem, da sua criatura, para que ele vivesse num lugar bonito, agradável e bem. A gente até brincou ontem, inclusive eu usei até uma palavra que eu falei assim, o homem não passou no teste de qualidade. Normalmente, quando você vai para uma fábrica, que é criado um produto ou uma peça, passa-se pelo controle de qualidade. Se dentro do controle de qualidade essa peça ela não está apta para ser usada, ou ela volta para a bigorna, ou ela volta a ser queimada no fogo, ou ela é jogada no lixo. Alguma coisa acontece com essa peça. E ali o homem acabou não passando dentro desse controle de qualidade. Qual que era o controle de qualidade, pastora? Colocou uma árvore. E o Senhor falou, de tudo que tem aqui vocês podem comer. Dessa vocês não comem, porque o dia que vocês comerem, ele não proibiu de comer. Ele alertou, ele falou assim, ó, dessa você não deve comer, porque o dia que você comer, certamente você vai conhecer o bem e o mal, e morrerás. Então, olha só, isso é tão grave, é tão pesado, que a gente vê aqui, ó, no capítulo 3, no capítulo 3, ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo, e o Senhor Deus tinha feito, e disse à mulher, assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher, serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então, ou seja, estava ali, estava disponível, estava dentro do olho, do olhar do homem e da mulher, eles podiam estar olhando aquele fruto,
Mas o Senhor falou para ele, né? Ó, o dia que vocês comerem, certamente morrerão. E aí a serpente falou para a mulher, olha só, né? Ah, então a serpente disse à mulher, certamente não vai morrer, não. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos e serei como os deuses. Deus sabia o bem e o mal. Isso aí despertou o quê? A curiosidade, né? A curiosidade. Então, ali havia uma forma de ter um controle, né? Como será que essa obra da criação de Deus ia se comportar diante de tudo que Deus tinha feito e tudo que ele podia desfrutar, estava tranquilo, ele não precisava comer de mais nada, porque ele tinha tudo que ele queria, mas tinha algo ali que ele não podia tocar. E Deus não enganou eles de forma alguma, porque Deus é Deus. Deus falou para ele, olha, não tocareis, não comereis, porque o dia que vocês comerem, vocês terão da árvore do conhecimento, e dele falou, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ele não falou que aquela árvore era só uma árvore do fruto, não, ele deixou claro, essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o dia que vocês comerem do fruto, certamente morrereis. Então, ali o homem também passou por um teste, e infelizmente não foi aprovado. Então, a gente vê, assim, várias situações sobre a grandeza de Deus, a criação de Deus e esse próprio teste. E quantas vezes nós somos testados no nosso dia a dia, em coisas que Deus fala no nosso coração, na nossa mente, não faça isso, não faça aquilo, e às vezes a gente acaba tomando algumas decisões que levam a gente depois a sofrer, a chorar, a se entristecer, e falar assim, por que que isso está me acontecendo? Aí a gente precisa voltar atrás e ver aonde é que a gente caiu, aonde é que a gente errou, em que passo da nossa vida a gente acabou fazendo alguma coisa que não era para fazer, tomar alguma decisão que não era para tomar, né, a decisão. Então, gente, nós precisamos estar bem atentos a isso, porque realmente é perigoso. Então, quando a gente conhece os decretos eternos de Deus como uma ação soberana, os decretos eternos de Deus, eles devem ser o quê? Entendido no mais absoluto, tá? Mais absoluto sentido da palavra. Como assim o sentido da palavra, né? Todos os decretos divinos, eles não tornam o homem um autônomo, nem tampouco eles violam, tá? O seu livre-arbítrio. Então, ou seja, o homem ele tem a decisão de escolher, ele pode escolher. Então, ali no jardim, ele tinha a opção de escolha, tanto é que ele escolheu comer. Quando Adão fala assim, Senhor, foi aquela mulher que o Senhor me deu, né? Até o pastor Beto brincou ontem, o pastor Beto não, foi o pastor Wilson. O pastor Wilson falou assim, ainda foi lá e reclamou, que foi culpa sua, Deus, porque se o senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha comido o fruto. Mais ou menos assim, né? Foi a mulher que o senhor fez para mim. E aí a mulher falou assim, não foi por causa da serpente, um jogando a culpa no outro, mas ninguém assumiu a responsabilidade. Porque eles poderiam ter assumido a responsabilidade. Não, eu comi consciente, eu sabia, o senhor já tinha dito para mim que no dia que eu comesse, ia acontecer isso. Mas é mais fácil culpar alguém do que assumir a responsabilidade, né? Então, isso é para nós no dia de hoje. Quantas vezes nós, às vezes por decisões que nós tomamos, que Deus não quer que nós façamos, e nós vamos lá, tomamos decisões, às vezes nós sentimos no nosso coração, o Senhor fala conosco, às vezes através da palavra, ou através de sonhos. De alguma forma o Senhor fala conosco, mas a gente vai lá e aí a gente vai, aí quebra a cara e depois fala, Senhor, por que que o Senhor permitiu que acontecesse comigo? Ainda a gente quer culpar Deus, né? Das nossas escolhas. Então, a gente tem que analisar, porque Deus, ele é perfeito, ele não erra. Mas nós não, nós temos as escolhas. Então, tampouco, né, viola, né? Deus jamais vai violar o nosso livre-arbítrio. Ele nos dá a opção de escolha. Nós escolhemos aonde nós queremos, o que nós queremos comer, o que nós queremos plantar, o que nós queremos fazer, essa decisão é nossa, né? A decisão pela salvação também é nossa, sabe? Se eu aceitar Jesus, se eu seguir Jesus, certamente eu vou receber salvação, mas se eu não quero,
aí fica difícil, né? Então, a ação do homem, ela só é tolhida quando ele fere os decretos divinos. Então, não podemos ferir os decretos divinos. Então, o que é o decreto? Trata-se de qualquer mandamento ou ordem dada por um governante. Então, quando aqui no Brasil, por exemplo, existem leis, existem decretos que não podem, às vezes, mudar, mas dependendo da causa, quem trabalha, eu não vou poder falar com tanta propriedade, porque não é a minha área, mas um advogado, quando existe um decreto ali que foi fundamentado, que foi assinado por várias pessoas, mas às vezes esse advogado vai procurando, e às vezes em alguma situação que alguém fere esse decreto, para ele ser defendido diante da lei, esse advogado precisa estudar muito para encontrar um furo na lei, uma falha no decreto, uma falha na lei, para que ele consiga defender o seu cliente. Aqui na Terra pode acontecer de ter um decreto falho? Pode, mas o decreto de Deus não, ele é perfeito, tá? Então, um governante humano desempenha uma tarefa de governar e liderar. Os decretos de Deus, eles são plenos e eternos e abrangentes para toda a criação. Então, a Bíblia, ela revela, né, que Deus de decisões, Deus na sua soberania, na sua magnitude, né, da sua palavra, todos os propósitos divinos que vieram à luz pela vontade soberana de Deus na história. Então, o estudo das profecias do Antigo Testamento, eles já nos revelam sobre isso, sobre a providência divina, sobre o propósito divino, tá? E quando a gente entra aqui, ó, dentro do propósito, aí é bem claro, né? Pré-ordenação divina abrangente, eterna, imutável, incondicional e eficaz de eventos que ocorrem no mundo visando a redenção do homem. Então, é maravilhoso quando a gente fala sobre isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Vocês estão aí? Todo mundo quietinho? Bom, como ninguém tem nada para falar, vamos continuar. Aí tem o Conselhos de Deus, né? Olha só, dentro do Conselho de Deus, o plano eterno de Deus em relação ao mundo material e espiritual, que abrange todos os seus propósitos, decretos que a gente acabou falando, né? Acabei falando aqui um pouco antes da gente entrar nesse tópico. E a presciência de Deus, que é o conhecimento prévio de Deus, de todos os acontecimentos do universo, como estabelecidos em certos desde a eternidade. Então, como que Deus faz? Ele dirige-se à sua criação em direção a um objetivo. Qual que é o nosso objetivo aqui na Terra? Nós temos o objetivo de pregar o evangelho, de levar as pessoas à salvação. Então, Deus também ele vai dirigir as nossas vidas, a sua criação, sempre em prol de um objetivo supremo, que é a salvação, né, através do seu Filho Jesus Cristo. Então, quando a gente olha lá, né, se vocês pegarem o material de vocês, a apostila de vocês, lá fala que o teólogo Cláudio Honor de Andrade, esse teólogo, ele fala sobre a providência divina, que é a resolução prévia tomada por Deus, visando a consecução dos seus planos e decretos, a preservação do quanto ele criou e a salvação da humanidade. Quando a gente lê lá em Atos 2, 23, vamos ver, Atos 2, 23. Vamos abrir aqui, só para a gente poder falar. Acho que a próxima vez eu vou tentar colocar aqui na tela a Bíblia, fica mais fácil para a gente navegar, né? Vou ficar procurando os versículos aqui. E essa aqui não é a minha Bíblia, ela tá meia nova, aí fica ruim de passar a folhinha dela, né? Então, Atos 2, 23, né? Atos 2, 23. Se vocês também tiverem aí fácil, pode ajudar, tá? Atos 2, 23, está escrito assim, ó. Cadê? Está assim, ó. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus,
tomando-os vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, o qual Deus ressuscitou e solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então, a gente vê aqui, né, que dentro, né, da presciência, o conhecimento prévio de Deus, Deus já sabia que isso ia acontecer em algum momento. Tanto é que se a gente vê lá o profeta messiânico, ele já falava, né, sobre as dores, né, que o Messias, né, iria sofrer. Então, isso já estava escrito. Isso já estava decretado que iria acontecer. E se fazia necessário que isso acontecesse para que a humanidade fosse salva do pecado inicial. Então, o conhecimento da providência é o entendimento da misericórdia, concretização por parte de Deus. E ao longo da história da humanidade, a gente vê também, né, esse propósito de Deus em Cristo. Como ele veio, a forma que ele veio, toda a perseguição que Jesus sofreu, desde a gravidez de Maria, né, a qual, né, houve, né, ela se movimentar de um lugar, não ter um lugar para nascer, e isso tudo já estava escrito lá no livro, né, de Isaías, a gente já sabia dessa história que ia acontecer, do sacrifício dele, como é bem retratado lá no livro, né, que o homem de dores, sofrimento, né? E tudo isso por quê? Porque já estava decretado, já se sabia que isso ia acontecer. Então, no Salmo 104 também destaca a variedade na natureza. Este salmo, ele nos ensina o quê? Nos ensina que as obras de Deus são multiformes, ou seja, elas apresentam muitas formas, e essa multiformidade revela a sabedoria, a soberania também de Deus, e toda a Bíblia está cheia, né, desses mistérios, dessa soberania, da forma como Deus ele se revela ao próprio homem e também aos seus decretos para com o homem. Então, se a gente realmente se aprofundar na palavra de Deus, dentro do que Deus tem trazido para cada um de nós, a gente percebe quão grande é o amor dele pela humanidade e o que ele fez para que o homem se sentisse bem, confortável, feliz e salvo. E quando tudo isso, né, lá no começo, mudou, né, através do homem não passar pelo teste da árvore, vamos dizer assim, houve toda essa mudança, essa movimentação. Talvez não precisasse ter esse sacrifício de Jesus se o homem tivesse permanecido, a gente estaria já no paraíso, morando, né? Mas precisou toda essa história ser movimentada e ser modificada por conta de uma decisão que o homem tomou, tá? Então, nas histórias das atividades poderosas de Deus em favor do seu povo, o salmista, lá no Salmo 66:5, ele convida os seus contemporâneos hebreus a considerarem todas as obras maravilhosas de Deus, o poder nas intervenções de Deus e na história também para salvar Israel. A gente vê aí várias mudanças, né? Várias mudanças ocorrendo quando a gente fala dessa parte do decreto. E a base da Bíblia também, sobre a parte dos decretos, a Bíblia está repleta de versículos que afirmam que Deus tem um plano eterno e está sendo executado. Por exemplo, em Efésios 11. Em Efésios 11, está escrito que segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o seu conselho e a sua vontade. A gente vê também, como nós já falamos um pouquinho de Isaías, ele fala também em Isaías que o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Isaías 46, lá, versículo 10, se não me engano. A gente também vê, né, escrito na Bíblia, que tem uma passagem que fala que mostra que Deus predestinou e chamou um plano bem definido, ou seja, ele estabeleceu, ele tinha algo bem definido, um plano bem definido, e ele predestinou e chamou como um plano bem definido, ou seja, tudo ali já bem elaborado. E no Atos também
fala sobre a morte de Cristo, parte do decreto eterno, ou seja, se fazia necessário que Jesus viesse, morresse pela humanidade, porque tudo isso fazia parte do decreto divino que Deus tem para cada um de nós. Bom, passando aqui o nosso slide. Alguém tem alguma dúvida, gente? Vocês querem comentar algo? Vocês estão aí ou estão tudo dormindo? Irene? Nós estamos aqui. Tá bom. Bom, quando a gente fala aqui, ó, nesse slide na apresentação, a criação de Deus não abrange apenas a esfera visível, olha só que bacana, mas também a do invisível. O ensino bíblico é que Deus fez tudo a partir do nada, como a gente leu agora há pouco lá em Gênesis, né? O termo criou, de Gênesis 1:1, no hebraico é bara, e significa chamar a existência sem uso de material pré-existente. Outro termo utilizado é azar, que significa dispor de material existente. Ou seja, Deus é tão maravilhoso e tão único, tão perfeito, que ele criou o mundo de coisas que não existiam. Mas depois ele também aproveitou de coisas que existiam também para criar. Olha só. E hoje nós, como homens, obra da criação de Deus, nós criamos também coisas. Mas nós criamos o quê? A partir de algo que já existe, né? A partir de algo que existe. Pode ver que as maiores ideias, as maiores criações de homens, né, hoje, principalmente no mercado da indústria, quantas coisas foram criadas, às vezes, a partir de uma ideia que uma dona de casa teve, que nem a vassoura. Hoje a gente vê várias vassouras sendo vendidas, mas quem criou a vassoura, né? Se a gente for olhar a história lá na roça, que eles pegavam os galinhos, amarravam os galinhos, e ali varriam o quintal com aqueles galinhos, e alguém teve a brilhante ideia de pegar aquela ideia que era de uma dona de casa, ou talvez de um homem, né? Um senhor, né? Que teve o trabalho de cortar os gravetos, fazer ali a vassoura, e aí falou, poxa, por que não? Vou monetizar isso aqui. E aí foi lá e a indústria, e ganhou dinheiro em cima de uma ideia que era, às vezes, uma senhorinha ou de um senhorzinho lá da roça, que nunca ganhou um centavo, mas aquela... Eu fiz muitas vassouras. Fez muitas vassouras? Sim. Então, tá vendo? Aí, ó, se tivesse tido a ideia lá atrás, talvez você estaria rica aí, dono da empresa de vassoura. Pois é, né? Pois é. E a gente vê isso muito, gente. Então, Deus, ele é tão perfeito que ele cria do nada, né? E ele ou cria a partir de algo que já existe. Nós também, né? Você não vê as mulheres, várias mulheres inteligentes, e da onde que vem toda essa sabedoria? Da onde que vem toda essa inteligência? Será que vem do nada? O que vocês acham? Da onde vem a sabedoria? Pode falar, Guto. De Deus. Rapaz, boa noite. Vem de Deus. A sabedoria vem de Deus, só que assim, depende de nós buscar. Se a gente não buscar, a sabedoria vai estar lá, mas vai estar lá parada. Um exemplo claro é a caneta. Quantos modelos de caneta existem? Mas qual é a que mais vende até hoje? É que nunca mudou. A Bic. Mais de 60 anos no mercado, com o mesmo formato, o mesmo corpo, a mesma matéria, e a que mais vende ainda. Inventaram vários outros modelos, com ponta fina, com ponta esferográfica, com tinta especial, mas a que mais vende ainda é a Bic. Exatamente, olha só. E isso, gente, é um exemplo clássico. Se vocês pegarem roupa, sabe aquelas roupas que tem aqueles negocinhos que gruda assim? Crepe? Esse negocinho que gruda a roupa, né? Antigamente a gente chamava de picão. Você ia no meio do mato, você voltava cheio de picão. A mãe da gente queria faltar a matar nós, né? Para poder tirar os picão da roupa. E alguém teve a brilhante ideia
de criar hoje os shorts, camiseta, bolsa, não se usa mais, algumas, né, que eles querem mais praticidade, principalmente os shorts masculinos, usa eu não sei o nome, mas é aquele negocinho que gruda, né? E tirou da onde? Do picão. A mulher ia no mato, a criançada ia no mato, se enchia de picão, vinha tudo cheio de grudado, e falou, poxa, isso aqui é um negócio que dá alguma coisa, deixa eu inventar aí alguma coisa. Inventou, e hoje, olha só, até roupa tem, né? Então, a gente vê que essas ideias criativas, gente, ela não veio do nada, ela veio de alguém, de um ser supremo, que é Deus. E como o Guto falou, né, a sabedoria Deus dá para todos, para quem quer, mas nós precisamos buscar. E no próprio livro de Provérbios fala, né, busque a sabedoria, ata ou pendure no seu pescoço, sabe? Ou ata na tábua do seu coração. Então, a gente tem que buscar essa sabedoria. E Deus, ele já deu de presente para nós. E muitas vezes a gente pergunta assim, por que algumas pessoas, elas avançam e outras não avançam? Porque, às vezes, a gente prefere ficar na nossa zona de conforto, que é mais, não quer ter trabalho, não quer ter dor de cabeça, e a gente fica lá, né? Aí, enquanto isso, o outro está lá ganhando. Aí, Irene, ó, deixou de criar sua indústria de vassoura, alguém pegou a ideia e criou a indústria de vassouras, né? Não, eu estou citando o nome, mas isso vale para as nossas vovós, né? Que tiveram a brilhante história e alguém foi lá e... Né, se o arrependimento matasse. Pois é. E aí foi lá e criou, né? E quantas coisas, gente, às vezes Deus dá para a gente e a gente não faz porque a gente não acredita, às vezes, no potencial que Deus deu, na sabedoria que Deus deu, né? Mas isso tudo que eu estou falando para vocês está dentro disso, ó, da criação de Deus, né? Porque ela não abrange somente a esfera visível, mas também a do invisível, do ensino bíblico, de que Deus fez tudo a partir do nada. E às vezes a gente cria também, às vezes a gente não, né? Não é que não tem nada, né? A gente sempre tem algum ponto de partida. Sempre nós vamos ter um ponto de partida. Mas tem vezes que você não tem nada para criar, mas você tem a ideia. E aí você junta aquela ideia que Deus te deu com alguma coisa e ali cria algo maravilhoso, né? E o homem, ele tem essa capacidade. Então, não existe o mais inteligente e o menos inteligente. Todos nós temos no nosso grau de inteligência. Como é que nós aplicamos isso? Que é a diferença, tá? Então, isso tudo está dizendo a respeito da humanidade que Deus fez para nós. Olha só. Então, o termo criou, Gênesis 1:1, no hebraico, bara, significa a existência, sem uso do material pré-existente. E o outro, azar, que significa dispor de material existente. Então, na semana da criação, primeiro, a criação da luz, Deus criou a luz a partir da palavra dele, e o homem criou o quê? A eletricidade, a partir de algo que já existia. Ele teve a ideia. Então, começou lá com o lampião, depois com a vela, e aí depois chegou a eletricidade. Olha só, o homem falou, poxa, o sol brilha, o sol ilumina durante o dia, e à noite eu preciso de algo para iluminar. Descobriu o fogo. Aí o fogo, ele percebeu que o fogo ele servia não só para aquecer, o fogo servia para esquentar uma água, cozinhar uma comida. E aí depois ele pensou, poxa, por que não criar a eletricidade? E aí o homem foi explorar essa inteligência. Olha, eu falo, gente, como o homem é sábio para chegar na energia elétrica e mais sábio ainda, como que pode vocês estarem aí desse lado e eu aqui desse lado e vocês me vendo? Como que pode a gente ver em tempo real a nossa fala em tempo real? E aí você vê por onde que está indo isso? Já pararam para pensar sobre isso? Essa conexão? Ou seja, milésimos e milésimos de segundo que passa para a gente poder, para ser reproduzido. Quanto
quantos anos, porque se a gente for voltar lá no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, jamais passou pela cabeça deles que isso que nós estamos vivendo hoje, um dia ia acontecer. Eles, para se comunicarem com pessoas que eram de outro estado, eles escreviam cartas que demoravam, às vezes, até meses para chegar. Ou dias para chegar. E aí, quando a carta chegava lá, aí a pessoa respondia, e de novo vinha aquela carta, aquela viagem, demorava meses para a carta chegar de volta. E a comunicação precária, mas veio a evolução. E aí o homem fala, nossa, eu sou muito inteligente, nossa... Não, essa sabedoria foi dada por Deus para o homem. E o homem aproveitou e foi explorando a partir de algo que já existia. Então, ele foi comparando. Espera aí, se eu consigo trocar um carneiro por verdura, né, que é a moeda de troca, então eu consigo ter mais alimento na minha mesa e aí a gente vai negociando. E aí foi criando, o mundo foi crescendo, veio o capitalismo, veio uma série de coisas, mas tudo isso, gente, partiu de uma inteligência divina dada ao homem. E aí, quando a gente vai lá para a parábola dos 10 talentos, dos talentos, né? E a gente vê também, quando o homem de terra, ele distribui os talentos para cada um, e ele fala, ó, está na mão de vocês administrar esse talento. Quando eu chegar, eu quero ver o resultado do que aconteceu. E ele deu para cada um, e cada um multiplicou do seu jeito. O que tinha 10 dobrou, o que tinha 5 dobrou, e o que tinha 1 ficou com tanto medo de perder aquilo que guardou e perdeu até o que ele tinha. Então, Deus dá para nós de acordo com aquilo que a gente pode cumprir, com as nossas proporções. E isso não significa que um recebe mais e outro recebe menos. Mas o que eu vou fazer com isso que Deus dá na minha mão, aí é a diferença. Porque você pode ter recebido um talento, apenas um. Mas se você souber usar ele bem usado e multiplicar, você vai ver que você vai expandir. Mas se você não souber usar, até esse que você tem vai ser tirado. Então, a gente tem que aproveitar aquilo que Deus nos deu. E isso se dá respeito ao poder criativo que Deus dá nas nossas mãos. Então, é em tudo, em tudo. Às vezes, a gente até se compara. Ah, mas o outro, ele sabe fazer mais. Ah, o outro sabe fazer mais. Ah, o outro fala melhor, o outro se posiciona melhor. Aí você vai se encolhendo com medo. Nós não podemos ter medo. Nós precisamos entender que somos filhos de um Deus grande, todo-poderoso, que nos deu a capacidade. E ele nos deu também o poder de criar, né? E olha só, quanta coisa criou. Quem um dia imaginar que eu estaria vendo vocês através de, sei lá do que, né? Olha só, da conexão, da eletricidade, da energia elétrica, do cabo de rede, de uma série de coisas, e vocês conseguem me enxergar em tempo real. Antigamente, até para tirar fotografia era difícil, né? Que era um negócio desse tamanho, que na hora que o homem tirava foto explodia, saiu um monte de fumaça, né? Depois tinha que botar na água para revelar no quarto todo escuro, porque se entrasse claridade, aquela foto queimava. Hoje não, você tira foto com o seu celular, você tem foto instantânea. Então, a gente vê a capacidade criativa de Deus e que ele deu para o homem. Isso é poder. Isso é poder. Então, olha, na criação, a eletricidade, a criação do firmamento e a separação das águas. Olha só, que tremendo isso. E o que o homem copiou? Da criação e o firmamento e a separação das águas. O que o homem copiou? Quem pode falar? O homem copiou bastante coisa, dentre elas as barreiras que a gente chama de represas, as construções em palafitas, que é aquelas casas sobre as águas, o que mais? E uma coisa que não é legal, que aprenderam também, é desviar o curso dos rios, né? Exatamente. E, o homem ele conseguiu aprender tudo isso, copiar, né? Que Deus separou, conseguiu colocar cada coisa no lugar,
E o navio também, né, gente? Porque como que pode algo tão pesado, equivalente a não sei quantos prédios, e às vezes cheio de container, pesadíssimo, flutuar em cima da água? O pássaro que voa no céu, como pode o homem copiar o avião, para o avião sair voando pesado, aço, e conseguir voar altamente? Olha só a sabedoria e o poder que Deus deu para o homem. Já pararam para pensar nisso, gente? É profundo, não é? Pode falar. Outra coisa interessante é a capacidade de construir dentro da água, sem precisar fazer limitações e nada. Constrói normalmente dentro da água, fica firme, faz pontes, faz tudo. Exatamente. Como que consegue colocar concreto numa profundidade sem que esse concreto se esparrame? Olha a engenharia por trás disso. E quem foi o primeiro engenheiro? Deus, ele criou tudo tão perfeito. E aí o homem veio com essa ideia, a partir da criação de Deus, ele conseguir tirar outros prédios gigantescos. Gente, é tudo obra da criação de Deus. Porque, com certeza, quem nunca subiu numa árvore para contemplar o horizonte? Eu era a macaquinha das árvores, gente. Adorava subir em árvore para contemplar. E hoje a gente vê aí arranha-céus gigantescos, onde a pessoa admira, né, toda uma cidade lá do alto. Então, a gente vê tudo isso como obra criativa de Deus, e o homem copiou através da própria criação de Deus. A gente vê também a separação da água da terra seca, a criação dos condutores de luz, sol, lua, estrela. Hoje, como que o homem faz esse condutor de luz, né, chegar? Olha só, haja luz, então o sol ilumina de dia, e à noite vem a lua. O homem criou o quê? A energia elétrica para iluminar as ruas. Antigamente você andava, você tropeçava, você não enxergava nada, né? Hoje nós temos a luz elétrica na rua. Então, o homem comparou a lua, peraí, então deixa eu criar a luz elétrica para iluminar, já que, né? Então, tudo criação dos pássaros, do ar, dos peixes do mar, criação dos animais e do homem. E o homem foi mais ousado ainda na criação, porque hoje é tudo que a gente come é transgênico. Então, ele pegou da natureza algo que já era pronto e aí transformou isso, né? E por isso que hoje a gente vê as frutas tudo gigante, as galinhas tudo inflada, né? Porque o homem copiou da natureza também para autossustentar essa humanidade que é imensa, né? Imensa. Então, o homem teve que fazer todos os alimentos transgênicos aí, e acaba não sendo também tão saudável assim, né? Pode falar, Vanderlei? Não é que nem eu tava pensando aqui, é que nem o foguete também, né, professora? Que o homem criou, né? Que para chegar na Lua é difícil, né? E foi uma criação que haja muito conhecimento, muito discernimento que Deus deu para o homem, né? Para poder fazer. Isso mesmo, Vanderlei. Haja conhecimento. E, gente, colocar um negócio daquele para conseguir furar a terra, sair fora da terra, né? E sabendo que aquilo poderia se deteriorar, tanto é que vários testes eles fizeram. Quantas pessoas não morreram diante desses testes que eles fizeram, né? Morreram no meio do caminho porque o foguete não conseguiu alcançar ou explodiu no meio do caminho, até eles chegarem ao ponto que chegaram, que hoje nós temos a nossa comunicação, porque muitas delas vêm o quê? Vêm via satélite, porque alguma coisa está voando lá fora para conseguir a gente se comunicar aqui bem na Terra, né? Então, tudo via satélite. Isso tudo vem da onde? Sabedoria divina, né? Olha só, gente, é tão maravilhoso quando a gente fala disso, porque esse decreto da criação, Deus decretou criar todas as coisas do nada. A criação não foi por acaso, mas um ato deliberado do próprio Deus, da sua ordenança, né? E como ele diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. E dentro do decreto da providência divina, tudo que acontece na história é sob o controle de Deus.
Ele sustenta e ele dirige também todas as coisas, porque lá em Romanos 8:28 está escrito assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus dentro desse decreto da providência, tá? E dentro do decreto da salvação, ou da própria redenção, como a gente pode chamar, Deus escolheu antes de tudo, antes da fundação do mundo, vamos colocar assim, aqueles que seriam salvos. Essa é a doutrina da eleição e da predestinação. Então, se a gente fosse aprofundar até no livro de Apocalipse, né? Então, tem várias passagens que falam, né, sobre aqueles que foram predestinados. E fala também sobre, assim como ele nos escolheu antes da fundação do mundo, né? Se a gente for ler lá, acho que é Efésios, deixa eu olhar aqui, gente, só para não falar errado. Acho que é Efésios, um minutinho. Só abrir aqui rapidinho, para confirmar aqui a leitura. Peraí. A Bíblia que ela é nova, e a folha dela é pequenininha. Está difícil de passar. Ó, Efésios. Peraí. Ó, Efésios 1:4 está escrito assim, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradável a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então, nós fomos predestinados a ser filhos dele por adoção, né? Então, olha só que coisa linda, é o decreto da salvação. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, aqueles que seriam realmente filhos eleitos para a adoção. Então, ele colocou também em nós a responsabilidade dentro da humanidade, tá? Essa responsabilidade dentro da humanidade. Porque apesar de Deus decretar tudo ao ser humano, nós continuamos sendo responsáveis, sim, pelas nossas escolhas, como eu bem coloquei aqui para cada um de nós. Ou seja, já que eu fui eleita filha por adoção de Deus, eu posso fazer o que eu quiser, porque no final eu vou ser salva mesmo? Não, não é bem assim. Então, nós somos responsáveis por nossas escolhas, tá? Então, esse é o ministério bíblico. Deus, ele é soberano e ele é um homem também. Deus, ele é um ser que ama, um ser que perdoa, mas ele é justiça, ele é juízo, sabe? E ele é responsável pelo que ele faz, pelos seus decretos. Deus, ele não força o pecado, mas ele permite que como que eu posso dizer? Ele permite que o governe, sabe, sobre seus efeitos e sobre os seus propósitos. Então, a gente tem que aprender a fugir da aparência do mal. Ele mesmo fala, ó, fugir da aparência do mal. Então, quando ele fala da aparência do mal, não é o mal em si, é só a aparência. O que seria aparência? Às vezes, um pensamento negativo, um pensamento ruim. E às vezes a gente acaba, sabe, deixando esse pensamento ruminar a nossa mente quando a pessoa percebe, ela já está mergulhada no pecado. Mas isso foi o quê? Uma decisão, uma escolha. Ela pode escolher não pensar errado ou ela pode alimentar esse pensamento ruim. Então, o que aconteceu com o próprio Judas Iscariotes? Né? Colocando aqui como exemplo a vida dele, né? Ele cumpriu, será que ele cumpriu um decreto divino? Vamos ver lá em Atos 1:6. Atos 1:6.
Quem abriu aí rapidinho pode ver, tá? Atos 1:6. Olha só. Aqueles, pois, que... Deixa eu ver se eu estou em Atos mesmo. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse, não vos pertence saber os tempos ou as nações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, né? Não, acho que não é esse, não. Ai, gente, eu não lembro, eu vou ficar devendo esse versículo para vocês, tá? Mas se a gente for olhar assim, deixa eu ver, mas está em Atos, sim, se eu não me engano. Espera aí. Ó, achei aqui. É Atos 1:16. Ó, tá escrito assim, ó. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então, ó, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Então, se a gente for analisar a história de Davi, já estava escrito que Judas ia trair. Já estava predestinado isso acontecer, tá? Então, ele foi responsável pela traição, por ele ter traído Jesus. Mas ele podia mudar? Podia. Ele tinha a opção de escolha. Ele podia preferir não trair Jesus. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente fazer as nossas escolhas. Ele andou com Jesus, ele conhecia a história de Jesus. Mas a ambição dele falou mais alto. Então, levou ele a cometer esse ato, né, da traição do próprio Jesus por causa de algumas moedas, por conta da riqueza, da ambição. E quantas pessoas, às vezes, traem Jesus, trai a sua fé por conta da ambição. Ah, olha, se você... Satanás tentou o próprio Jesus, se você me servir, eu te darei isso, e sendo que tudo já era dele, né? Jesus não precisava daquilo, mas Satanás, ele vai sempre tentar o homem naquilo que ele tem necessidade. Então, se o homem tem a necessidade de um carro, de uma casa, ou de um trabalho, e algo que vai afastar de Deus, talvez aquilo seja a tentação dele, talvez aquilo seja a maior fraqueza dele. E aí Satanás vai sempre tentar nessa situação. Então, por isso que nós precisamos estar bem atentos a isso, porque isso é muito sério e é pesado e leva ao homem, infelizmente, ao declínio e perder a sua salvação. Mas isso não quer dizer, mas já estava escrito lá, o salmista escreveu que isso já ia acontecer, sim. Mas Deus, queridos, ele sempre nos avisa antes que algo aconteça. Então, nós temos a escolha, se a gente vai fazer ou não vai fazer. Isso me faz até lembrar, fugindo aqui, porque eu já vou encerrar a aula de hoje, tá? A gente já falou bastante coisa aqui, mas me leva a lembrar de uma situação que aconteceu um tempo atrás, né? O Senhor me revelou, através de sonhos, uma situação com uma colega, né? A gente trabalhou um tempo juntas, e o Senhor me mostrou através de sonho com riquezas de detalhes. Eu vi a pessoa segurando as estacas da casa, como se fossem as colunas da casa, e eu gritava para a pessoa e falava assim, aí a pessoa tentava tirar as estacas da casa, sabe? Mas sabe quando você faz aquela laje e coloca as estacas para segurar a laje? E era daquele jeito, e a pessoa tentava tirar. Quando a pessoa tentava tirar, eu via que a estrutura da casa abalava, e eu gritava, não faça isso. Mas a pessoa não quis ouvir, e aí desabou. Eu não entendi o sonho na época, eu não entendi o que estava acontecendo, e eu falei assim, Senhor, o que significa isso? E eu não entendia, mas eu fui para a pessoa, comentei, porque meu coração, o Espírito Santo de Deus falava, você precisa falar, que no seu tempo vai se revelar.
E aí eu fui conversando com a pessoa e fui falando, falei, ora, peça ao Senhor, mas alguma coisa vai acontecer, alguma coisa séria, e fala sobre estrutura. E a estrutura poderia ser o quê? A vida espiritual ou a própria casa. Passou o tempo, a pessoa não deu ouvido, não quis entender, e abalou tudo mesmo, gente. A pessoa perdeu a fé, perdeu a casa, perdeu os bens, perdeu a empresa, perdeu tudo. Então, significa o quê? Que Deus avisou antes. E ela tinha a escolha de orar, pedir a orientação de Deus, Senhor, qual caminho eu devo seguir? O que eu preciso fazer? Porque se o Senhor avisa, não é que Deus quer que a gente perca, Deus não quer que a gente passe por... Pode até ser que a gente passe por privação, mas a gente vai passar com mais suavidade. Mas quando a gente dá ouvido à voz do Senhor, o Senhor nos direciona no caminho para que a gente não sofra tanto, tá? Então, isso fica aqui de exemplo para vocês, né? Qualquer situação na vida de vocês, ouça a voz do Senhor, porque Ele sempre tem algo bom. E para a gente finalizar a aula de hoje, eu quero deixar uma aplicação prática aqui para vocês, que a confiança em Deus, nada está fora do controle dele. Tudo está no controle dele, e ele sabe de todas as coisas. Antes que nós nascêssemos, ele já era Deus, e ele sabia exatamente, né? Então, até os nossos pensamentos o Senhor conhece. Tem até na palavra que fala, né, que ele conhece os nossos pensamentos, sonda os nossos pensamentos. Então, mesmo quando tudo parece confuso, o Senhor, ele está no controle de tudo. Segurança na salvação. Se Deus, ele decretou, ninguém pode frustrar os seus planos. Ninguém. Então, a humanidade, ela precisa olhar para o Senhor de uma forma mais especial. E quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos pedir, Senhor, o que significa? O que o Senhor quer me falar? O que o Senhor quer me ensinar através disso, né? Então, humildade e também reverência é importante a gente ter, porque os decretos que nos ensinam, os decretos que o Senhor nos ensina, sabe, gente? É adorar a Deus acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância, porque Ele é o maior do que tudo. Ele é o dono do universo, Ele criou todas as coisas, Ele nos formou, e Ele sabe o que faz, mesmo quando a gente não entende nada. Mesmo quando a gente não entende nada. Então, dentro dessa doutrina dos decretos eternos de Deus, Ele revela o que? A sua grandeza, sabedoria, sua soberania divina. Embora muitas vezes envolva mistérios profundos que a gente não entende, né? Igual tem um versículo que fala, quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ela deve se levar em conta a adoração, a confiança e o descansar nele também, sabe? Para a gente não ficar agitado aí, esperando, querendo as coisas do nosso tempo, do nosso jeito, não. Tudo acontece dentro do plano perfeito de Deus, porque o plano dele é perfeito, embora nós não entendamos às vezes, mas o plano dele é perfeito, é bom, é justo e é fiel. Amém, gente? A gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tá? Vocês ficaram todo mundo aí tão quietinho, só o Guto que está sempre participando. Hoje até o Vanderlei ficou quietinho, né, Vanderlei? Só um pouquinho, Então, só, tá, viu? pastor. Mas tudo Tudo em bem? paz. É o frio. É o frio? Mas eu ainda vou pra rua trabalhar ainda. Oh, meu É Deus. só Oh, 4 horas da Senhor. manhã em casa. Não é fácil não, né? Bom, eu vou encerrar a aula de hoje, então, vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E eu vou pedir, deixa eu ver para quem está orando para nós. Ah, a Gisele que está aí quietinha. Vou pedir para a Gisele orar para nós. Você ora, Gi? Amém, pastor. Estava quietinha aqui mesmo. Estão me ouvindo? Amém. Amém. Então vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa aula que nós temos aprendido da sua soberania, da sua grandeza. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que esse
conhecimento, que essa sabedoria, que nós possamos buscar, como a tua palavra nos diz, que é ouro, que são palavras, rubis, tesouros maravilhosos, que nós possamos ter essa curiosidade em mergulhar mais em seu conhecimento. Deus abençoe a cada um dos alunos aqui presente, abençoa também a nossa professora, pastora aqui, que tem nos ensinado, tem dado, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor tem capacitado ela, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um para a honra e glória do seu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Seu microfone está mudo, professora. Ah, eu queria tirar fotos de vocês, mas teve o pessoal que já saiu, né? Eu queria pedir para vocês abrirem as câmeras. Ai, peraí. Peraí. A situação, eu tô que nem a Nanda. Oh, meu Deus. Peraí. Quem puder abrir. Aê! Tá bom, não, vou tirar. Vamos lá, vamos tirar foto. Cadê a Gi? Apagou, fechou a câmera de novo, Gi? Pera, deixa eu passar um perfume. Eu tô a Gisele, vixe! Espera aí que eu vou passar um aparece aí, que eu perfume. também não tô lá essas coisas, não. Olha a minha cara, gente. Nem eu, olha meu cabelo desarrumado. Eu vou passar um perfume, espera aí. Peraí, deixa eu dar uma situação aqui, peraí. Aê! Eu também estou descabelada, gente. Eu trabalhei hoje, olha, nem tô cabelo. Você não toma banho, não? Pai, você toma banho? Aê! Eu tomo banho. Perfeito, gente. Vocês Ô, estão pastora, lindos. peraí que a sua fã quer falar oi. Ai, meu Deus! Lindeza, Coisa linda. tá aqui hoje, meu amor. Lindeza. Ela é sua fã, pastora Sandra. Ai, que Que coisa lindo. linda. Ela falou que ela quer fazer teologia para ter aula com a senhora. Oh, meu Deus, que coisa mais gostosa. Olha, gente, vindo de uma criança, a gente fica muito orgulhosa, né? Que coisa linda. Meus amados, ó, Deus abençoe, muito obrigada pela presença de cada um de Amém. vocês, que o Senhor recompense 100 vezes mais Igualmente. a vida de vocês, viu? Ô, pastora, só uma dúvida. Só tem a próxima segunda agora, né? Só. A minha prova vai ser bem simples e o trabalho, gente, eu vou pegar uns 2 questionários só, tá? Para vocês, não sei se vocês já estão respondendo, mas vai ser 2 questionários da apostila mesmo, que vocês mesmos podem fazer, me entregar, não vou pedir apresentação, e a gente vai só fazer a prova e o questionário, tá bom? Amém. Olha lá, gostou, né, Marilei? Ah, tá bom, gente, ó, Deus abençoe, vão na paz, viu? Amém. Amém. Fica na paz também. Tchau. Não? Eu já. Eu já comi. Cadê a Camila jantar, não? A Camila disse que ia comer lá na casa dela. O Samuel? Eu não comi linguiça ainda, não. Vou comer um pouco de comida com couve. Nossa, essa couve tá boa. Vai sair bastante lá, que eu vou pegar as mudinhas. Isso aí é para pôr no feijão, não é para jogar fora, não. O pastor não foi também? Acho que ele não está na foto, não.
Acervo é um prédio, então, né? Ele é datado de 1913. Depois, ele teve diferentes usos ao longo do tempo. E aí a gente faz, então, ligação com a história, né? Enfim, com esse processo da imigração que ocorreu no final do século XIX, com a vinda, né, de números, né, maior número de imigrantes italianos, só que, enfim, a gente tem outras etnias também que fizeram parte dessa leva, como poloneses, alemães, espanhóis, franceses, né? Essa documentação histórica nos traz. O museu é um museu de ambiência, então esses objetos que o visitante vai conhecer se remetem ao cotidiano das pessoas. Agora, Deise, eu queria também que você falasse de vários objetos interessantes aqui, na época do vinho artesanal, que tinha a crisa do vinho, e vocês aqui têm os objetos originais. Isso, exatamente. Então, na sala, no segundo andar, na sala do vinho, nós temos objetos que falam e também sobre a questão, já trazendo algumas características da produção industrial do vinho. E aí a gente chama bastante atenção para a Nutella, né? Então, que é um objeto popularmente conhecido e muito, enfim, difundido entre turistas, enfim, então, isso causa muita curiosidade, as pessoas querem saber, nossa, é verdade que usavam as uvas para fazer Tem vinho. muito filme com essa cena. Tem muito filme, tem muita, é uma memória coletiva, né? Gatinha. Sua popona. Agora a gente está aqui com a Ângela, ela é descendente de italianos, historiadora, trabalha aqui no museu. Mas eu queria saber se vocês têm, até hoje, toda a tradição italiana aqui dentro do Paulo. Sim, Bruno, é muito difícil ter essa pessoa na nossa cidade. Desde as festas, como a finadinha, na comida, né, que é tão marcante, né, que é uma cultura familiar, assim, todo mundo conhece alguém que produz vinho em casa, então tem uma família que produz algum tipo de alimento tradicional em casa. E também na presença de um imigrante, né, que eu trabalho, eu vivencio todos os dias. E quando essa história da imigração a gente começa aqui no Sul? Bom, então, no ano de 1875, teve umas primeiras famílias aqui em Bento Gonçalves, igual aqui em Goiânia, perto de Natal, tem umas primeiras famílias. E elas vão se instalando aqui, teve primeiramente 40 famílias, depois se mudaram tanto quanto dessas terras que chegaram aqui. E essas famílias vão querer fazer com que a cidade seja, e todo mundo Bento Gonçalves que ela é.
A gente percebe a presença dos imigrantes italianos por todos os cantos de Bento Gonçalves. Aqui, mais uma homenagem, o monumento aos imigrantes criado em 2005. Depois de um passeio pelo centro da cidade, a gente pegou a estrada para conhecer a região, que é praticamente um museu a céu aberto. Essa área é conhecida pelas cantinas e pelas vinícolas familiares que ainda preservam a tradição dos imigrantes italianos. Uma das coisas mais bacanas de perceber nesse roteiro é que muitas dessas casas ainda pertencem à mesma família. São cantinas e vinícolas que passaram de geração em geração e que hoje muitas são administradas por netos, bisnetos e até netos dos fundadores. Uma das casas que melhor preserva a história de seus antepassados é a cantina e vinícola de Trapalhões. Por poucas mudanças desde a sua construção. O aspecto original é tão marcante que a gente consegue sentir um pouco de como ela vivia naquela época. E não por acaso, a casa serviu de locação para novelas de época e também para o filme O Partido. Pela gastronomia italiana, tem uma tradição dedicada ao tomate, seria uma injustiça com um dos principais ingredientes dessa cozinha. Alguém aí consegue imaginar a comida italiana sem tomate? Celebrar essa fruta é a proposta da Casa do Tomate. A casa oferece visita guiada pela produção da fruta, aulas sobre cultivo e os diversos usos do ingrediente. E aqui pode você pode levar para casa diversos produtos que criam a partir do tomate. Tem tomate, molho de tomate. Isso aqui eu nunca tinha visto, uma cerveja de tomate. Muito bom. Nunca tive de tomate combinar tanto com a cerveja. A gente não